Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro, e nós estamos na segunda semana do Advento. A palavra de Deus no Santo Evangelho desse dia é de Mateus capítulo 11, versículos 11 a 15. Recolhamo-nos por um instante e vamos suplicar o dom do Espírito Santo de Deus, o dom da sabedoria e do entendimento, para acolhermos a sua santa palavra. Senhor, nossas palavras são muito pobres para agradecer-te o maravilhoso dom de tua palavra escrita, que, ultrapassando os limites do tempo, continua a falar-nos da fé, que dá sentido e alegria à vida, que abre os corações ao amor que nos faz irmãos. Concede-nos, Senhor, grande amor pela Bíblia Sagrada, para que ela não seja somente um livro, mas verdadeira palavra de Deus a nós. Amém. Abra então a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, que é o primeiro Evangelho, capítulo 11, a partir do versículo 11. Naquele tempo disse Jesus às multidões: em verdade, eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, em sintonia com a liturgia do segundo domingo do Advento, domingo passado, hoje encontramos esse texto no qual Jesus nos fala sobre João Batista. Jesus define a missão de João. Nos versículos anteriores, Jesus diz que João é um profeta austero, é uma asceta, à semelhança do profeta Elias. Por seu estilo de vida, marcado pela dureza do deserto, João Batista atraiu o povo a si. Assim como Elias, que enfrentou Acabe e Jezabel, João Batista enfrentou Herodes e Herodíades. Assim, podemos dizer que João é o profeta que foi anunciado lá no profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Lá se diz: eu envio adiante o meu mensageiro, para que me prepare o caminho. João Batista cumpre a profecia de Malaquias. O texto de hoje, com pequenas mudanças, tem um paralelo em Lucas 16:16. Encontramos aí uma bela síntese que se coliga com esse texto do Evangelho de Mateus. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Aí temos o Antigo Testamento.
Desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino e todos fazem força para entrar nele. Temos aí o tempo do ministério público de Jesus e também o tempo da igreja. Mas olhemos mais de perto o texto do Evangelho de Mateus. Jesus compara João Batista com o tempo do reino, exatamente para demonstrar a grandeza desse tempo novo que foi por ele, por Jesus, inaugurado. João Batista é o maior entre os seres humanos. Nesse sentido, ele é maior do que Moisés, é maior do que Elias, é maior do que Salomão. Moisés representa o Pentateuco, Elias representa os profetas e Salomão representa todos os escritos, os Ketuvim. Em João Batista, a história precedente, de algum modo, conflui e se encontra na pessoa de João. Ao mesmo tempo, em João Batista, a história se abre a Jesus Cristo. Os seus olhos contemplaram, os seus ouvidos ouviram. Podemos até dizer que as suas mãos tocaram aquele que os outros lá do Antigo Testamento só de longe desejaram, sonharam e até anunciaram. Nós recordamos o menino João Batista no seio de sua mãe Isabel, que treme, que pula de alegria ao ouvir a voz de Maria e a presença de Jesus no seio virginal de Maria Santíssima. Mesmo sendo grande, João é menor do que aqueles que pertencem ao reino. Talvez nós nem nos demos conta, mas nós somos testemunhas de uma experiência absolutamente nova, os tempos messiânicos. Nós não o experimentamos pela convivência física com Jesus, mas pelo batismo nós fomos plenamente inseridos nesse mistério. Devemos então ter profunda gratidão a Deus, porque é uma experiência de graça. João batizou com água, num rito de mera purificação dos pecados. Nós fomos batizados no Espírito Santo, que é uma força dinâmica, que vivifica, que transforma a face da terra. Mas eu gostaria também de lhes dizer uma palavra, especialmente sobre o versículo 12. A interpretação desse versículo provocou grandes problemas ao longo da história. O versículo 12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. A pergunta então é sobre o que significa sofre violência, e mais ainda, a pergunta é sobre qual é a identidade destes violentos que o conquistam. Já foram dadas muitas interpretações. Há, na verdade, muitas interpretações. E quando há muitas interpretações, é um sinal claro de que não há um consenso absoluto sobre a interpretação desse texto. Alguns estudiosos dizem que os violentos são os inimigos do reino de Deus, que se impõem com violência contra os missionários cristãos. Neste sentido, estes violentos se refeririam a Herodes, por exemplo, que mandou matar João Batista,
São os violentos que tentam arrebatar ou esvaziar o reino de Deus. Outros dizem que os violentos dizem respeito aos discípulos de Jesus. Numa interpretação pretensamente historiográfica, seria um grupo dos discípulos de Jesus que iria fazer uma revolta, uma rebelião violenta e armada contra o Império Romano para instalar um reino de Deus político. Essa interpretação praticamente hoje ninguém mais leva a sério. Outra interpretação diz respeito aos seguidores de Jesus que fazem ascese, mortificações, sacrifícios e se apoderam do reino de Deus. Seria uma interpretação mais espiritual. Hoje, a maioria dos intérpretes do Evangelho, dos exegetas, dos teólogos, optam mais por essa corrente terceira, uma interpretação espiritual destes violentos do versículo 12. Jesus nunca pregou um reino de violência física ou de rebelião armada. Tudo indica que o reino sofre a violência do mal que se abate sobre ele, sofre as perseguições e a identidade dos violentos que o conquistam. Podemos dizer assim, podemos fazer a oposição. Os reinos da terra são conquistados pelos fortes e violentos. O reino de Deus, o reino dos céus, ao contrário, no Evangelho de Mateus, é dos pobres, dos construtores de paz, dos mansos, dos perseguidos por causa da justiça. O manso, no sentido evangélico, é o violento. É aquele que, embora recebendo o mal, não é capaz de retribuí-lo. Sempre está disposto a oferecer a outra face, a liberar perdão. É capaz de fazer violência interior, privando-se de tudo, a tudo renunciando, a tudo e a todos perdoando, tudo entregando simplesmente por amor. Jesus é o Messias esperado. João é aquele que lhe prepara o caminho. Não se pode acolher João sem se acolher Jesus. Encontraram-se então o tempo da espera e o tempo do cumprimento. Quem tem ouvido, ouça, diz Jesus. Isso é um convite de Jesus para todos nós. Jesus nos pede uma escolha, uma opção radical, uma opção comprometida pelo reino de Deus. É a violência do amor, é a violência da mansidão, é a violência desta escolha e desta opção radical por Cristo e pelas bem-aventuranças. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.